Amados, eu preciso compartilhar isso aqui com você. Pode abrir a sua Bíblia aí em Lucas 23. O tema da nossa mensagem está aqui no telão. Qual é o tema, igreja? A cruz, o mesmo cenário, destinos diferentes. A cruz, o mesmo cenário, destinos diferentes. Aí você vai dizer, mas tem 3 cruzes ali? Sim. A do meio era de quem? De Jesus. E Jesus foi crucificado entre 2 o quê? 2 ladrões, não é isso? 2 ladrões. Jesus se fez maldição por nós. Maldito era aquele que fosse pendurado em um madeiro. E Jesus se fez maldição em nosso lugar, para que nós não fôssemos amaldiçoados e sim abençoados. Amém, igreja? Eu tenho algo importante para falar para você. Que se você absorver o Espírito, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Você vai levar isso para a sua vida e será bênção realmente. Alguém precisa de ajuda para encontrar aí o livro na Bíblia? É o 3º livro do Novo Testamento. Se alguém precisar de ajuda, é só levantar a sua mão que um dos servos vai ao teu encontro aí para te ajudar. Não? Todo mundo saca da Bíblia completa aqui, amém, pessoal? É ou não é verdade? É isso aí. Então o tema de hoje, vamos lá, qual é a igreja? A cruz, o mesmo cenário, destinos diferentes, ou seja, o cenário era o mesmo, tá? Para Jesus e para os 2 ladrões. O cenário era o mesmo para os 2 ladrões, ambos estavam do lado de quem? De Jesus. Ambos estavam onde, igreja? Do lado de Jesus, mas o destino de cada um foi diferente. Nós vamos aprender a respeito disso e lições que vamos trazer para a nossa vida. Eu pontuei aqui algumas coisas que eu vou compartilhar com você. A partir do versículo 33, coloca aí para mim, Tiago, por gentileza. A partir do versículo 33 de Lucas 23, veja aí na sua Bíblia, Lucas 23, versículo 33 em diante. Vamos ler juntos? Vamos lá. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O que Jesus disse na cruz, igreja? Pai, o quê? Perdoa, pois não sabem o que fazem. Continuando. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, assim mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Continuando, versículo 39. Vamos lá, leiam comigo. Um dos malfeitores crucificados fazia o que, pessoal? Blasfemava contra quem? Contra Jesus, contra ele. Dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O cara sem graça ali, bandido, crucificado, porque merecia estar ali, querendo que Jesus o salvasse, né? Continuando. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Mais uma vez, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Continuando, nós na verdade com o quê? Com justiça, reconhecendo o quê? Seu erro, sua falha, né? Nós merecemos estar aqui, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Continuando, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Em voz alta agora comigo, igreja. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo,
que hoje estarás comigo no paraíso. Dá um brado de vitória aí, por favor. Em nome de Jesus. Meus amados, a primeira lição que nós devemos aprender é o seguinte: cada um dá o que tem. Pode repetir isso? Cada um dá o que tem. Quem tem graça, libera graça, bondade, misericórdia, empatia, compaixão. Amém, igreja? A pergunta é a seguinte: você quer transbordar o quê? Você quer liberar o quê na vida de alguém? Então se encha disso, se alimente disso. Você vai refletir, ou você vai liberar, ou você vai transbordar daquilo que você estiver cheio. Jesus liberou o quê? Perdão. Jesus liberou perdão. Pessoas ali meneando a cabeça, uns xingando, outros fazendo chacota com Jesus. Ele simplesmente diz o quê? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque cada um dá o que tem. Era isso que ele tinha. O que você tem para dar? O que eu, Gerson, o que nós temos para dar? É exatamente em momentos de adversidade, momento de dor, que nós revelamos o que está dentro da gente. Amém, igreja? Normalmente, é em momentos de dor que nós revelamos o que está dentro de nós. E não apenas em momento de dor, mas em momento de conquista também. Tem gente que diz assim: fulano mudou depois que conquistou. Não, ele não mudou não. Ele só revelou o que estava dentro dele. Amém? Tem gente que pensa: pô, fulano ficou arrogante depois que conquistou. Não. Porque se ele não fosse arrogante, ele conquistaria e continuaria sem ser. Amém, igreja? Ué. O segundo ponto que eu quero abordar com você aqui, e nós chegamos exatamente falando sobre isso: a essência de Jesus não mudou. Diga, a essência dele não mudou. O que mudou foi as circunstâncias. Ele não. Qual é a nossa essência? Sério, qual é a nossa essência? Ele é amor. Jesus é o quê? É amor. Então a sua essência não mudou. Há pessoas que mudam com as circunstâncias. A circunstância é boa, ela é uma. A circunstância não é tão agradável, ela é outra. Eu não estou falando que você não possa se entristecer, se angustiar. Jesus se entristeceu, se angustiou. Mas existem pessoas, eu estou falando no tocante a caráter, que ela daqui a pouco revela algo que você diz assim: meu Deus, não é essa pessoa que eu conheci. Você compreende o que eu estou dizendo, igreja, em nome de Jesus? Quantas pessoas não falam isso? Meu Deus, essa faceta eu não conhecia dessa pessoa, mas já estava lá. Só não havia sido revelada ainda. Então, tanto os momentos bons como os momentos complicados vão revelar quem nós somos. Glória a Deus, igreja. Deus às vezes permite algumas perdas na nossa vida, não para Ele nos conhecer, mas para nós mesmos nos conhecermos. Você compreende o que eu estou dizendo? Quantas vezes a pessoa pensava ser alguém? Ela diz: não, eu sou isso, eu sou forte, eu passo por cima de tudo. Aí Deus permite alguma situação adversa. E ela chega à seguinte conclusão: rapaz, eu não sou nada mesmo. Eu achava que eu era alguma coisa, eu não sou porcaria nenhuma. Eu achava que eu aguentava tudo e não aguento nada, eu preciso buscar mais a Deus. Amém, igreja? Compreende isso em nome de Jesus? Quantas pessoas também pensavam o seguinte: eu posso conquistar tudo, que eu não vou mudar. E quando ela conquista, ela torna-se uma pessoa totalmente, assim, horrível. Que quem olha para ela diz: meu Deus, que pessoa desprezível. Mas revelou, na verdade, o que estava escondido dentro dela. Antes de eu entrar no segundo ponto, no terceiro ponto, olha bem para mim aqui, guarda isso, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que Deus permitiu você passar por alguma coisa na sua vida, coisa essa que você achava que jamais conseguiria superar, mas você conseguiu superar. E Deus permitiu você passar por aquele superar exatamente para mostrar para você que você é mais forte do que pensava que é.
E a força não foi sua, foi de Deus, porque Ele carregou você nos braços dEle e te deu condição de superar o que você já superou. Em nome de Jesus, amém, igreja? Pode glorificar Ele se você crê nisso, meu amor. Exatamente isso. Outro ponto que quero falar com você aqui, em nome de Jesus. O que nós fizermos com a dor define o nosso destino. Diga assim, o que eu fizer com a dor vai definir o meu destino. O que Jesus fez com a dor que ele estava sentindo? Ele estava sentindo dor, sim ou não? Dor somente física? Não. Emocional também? Sim, sim. Cadê os discípulos? Que todo mundo fez o quê? Perna para quem te quer. É ou não é verdade? Foi embora. A dor não era só física, não era só emocional, era espiritual também, porque ele trazia sobre si o pecado de toda a humanidade, de todas as pessoas, porque ele decidiu liberar perdão. Ele poderia não decidir fazer isso, e acabava ali o plano de salvação, e continuava ele bem com Deus, na glória, com os anjos, e a gente se ferrava todinho, e pronto, acabou, porque Jesus tinha o livre-arbítrio, o direito de escolher também, mas ele escolheu nos perdoar. Ele escolheu ser punido pela justiça de Deus. A justiça, a ira de Deus cairia sobre a humanidade, mas Jesus disse, não, pode cair em cima de mim, para que eles sejam salvos. Amém, igreja? O que Jesus fez com a dor que ele estava sentindo? Ele deu o melhor significado. O que eu estou passando e o que ainda vou passar, que era experimentar a morte que nós jamais vamos experimentar, porque estamos nele. Porque lembra-se, Jesus morreu, mas ao terceiro dia o quê? Ressuscitou. Por isso que eu falei, na sexta-feira santa é um dia para todos estarmos aqui celebrando, pessoal, sério mesmo. Vamos fazer 2 encontros especiais aqui, um 9 da manhã, outro 7 da noite, para a gente estar aqui celebrando o que Jesus fez por nós na cruz. E no domingo de Páscoa, dia de você trazer a família, amigos, convidar para a gente participar da verdadeira Páscoa do Senhor, estarmos juntos aqui, ceando com o Pai, participando do verdadeiro Espírito da Páscoa. Jesus ressuscitou. Por que ele ressuscitou? Porque ele morreu sem pecado nenhum. Os pecados que estavam em cima dele não eram deles, eram de quem? Eram nossos. Porque ele decidiu dar a oportunidade a todos de termos a salvação. Então o que Jesus fez com a dor que ele estava sentindo? Seja a dor física, emocional e espiritual. Física porque os pregos cravaram em suas mãos, ele levou chicotada e coroa de espinho na cabeça, enfim, todo ensanguentado, todo cheio de dor física. Dor emocional porque a dor do desprezo e abandono é muito forte. Você estar sofrendo, gemendo de dores, e você vê pessoas ainda te xingando e não tendo compaixão de você, isso dói. Sim ou não, igreja? Dói. E a dor espiritual porque Deus ausentar-se-ia dele. Tanto é que Jesus na cruz disse o que? Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus desamparou? Teve que desamparar, porque Jesus trazia sobre si o pecado de todas as pessoas. E a única coisa que faz separação entre Deus e o homem chama-se pecado. Por isso que a gente tem que estar seguro em Cristo, olhando para Cristo e apegado a Ele. Porque se estivermos apegados a Ele, se o recebemos como Jesus como Senhor e Salvador, então o sangue dele nos lava de todo o pecado e nos dá livre acesso à presença do Pai. Então quando você fala assim, você entregou sua vida para Jesus, você fala, meu Deus, em nome de Jesus, Deus de pronto olha para você, mas não olha direto para você. Ele olha para você através do sacrifício de Jesus. Ele já olha para você e vê você perfeito. Digam graças a Deus. Porque Jesus é perfeito. Glória a Deus, igreja. Jesus é perfeito. Você está entendendo isso? Em nome de Jesus? Então o que ele fez com a dor? Ele deu o melhor significado. Poxa, pessoas serão salvas através do que eu estou vivendo. Psiu. Que significado você tem dado ao que você está passando? O significado que você der, a maneira que você interpretar o que você está vivendo, vai gerar em você emoções positivas ou negativas. Vai jogar você para frente ou para trás. Alguém tem se levantado contra você, como é que você interpreta isso? De forma negativa? Que ele está destruindo o seu trabalho? Que ele vai acabar com o que você está fazendo? Assim vai acontecer. E de repente está acontecendo. Mas se você interpretar da seguinte maneira, Deus está me provando. Deus quer que eu amadureça, que eu me fortaleça, que
que eu supere isso para mostrar para mim mesmo que eu posso todas as coisas nele, não pela minha própria capacidade. Amém, igreja? Deus é fantástico, pessoal. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Ele faz tudo certo. Amém? Nada acontece na vida de uma pessoa que é de Jesus sem a permissão de Deus. Estão te perseguindo dentro da igreja? Glorifica a Deus, porque a Bíblia diz: em tudo dai graças. Deus sabe por quê. Amém, igreja? Deus sabe por quê. Deus sabe por quê. De repente sua vontade é falar com alguém, para que esse alguém resolva essa situação. De repente você fala com um obreiro ou fala com um pastor, o pastor até resolve essa situação, mas não era isso que Deus queria. Deus queria que você passasse por aquilo. Mas você quer que alguém resolva, então alguém vai resolver. E você perdeu a oportunidade de crescer em Deus. Você compreende isso, igreja? Porque todo deserto é para preparar você para a terra prometida. Glória a Deus, igreja. Todo deserto, toda dor dá um destino a você, se você der o significado certo a ela. Jesus deu o melhor de todos os significados ao que Ele passou na cruz. Qual foi o destino dele? Glória eterna. Está à direita de Deus Pai. Amém? Ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e é adorado noite e dia pelos anjos, recebeu o nome que está acima de todo nome. Ei, Jesus mostrou qual é o caminho, igreja. O que você está fazendo com a dor que você está passando, que você está sentindo? Você está pensando: ela vai acabar comigo, ela vai me matar, ela vai me destruir, enfim, ela vai acabar com o meu ministério, ela vai acabar com a minha família. Não, não vai. Nada vai destruir você, meu amado. Mantenha-se firme na presença de Deus. Mantenha-se apegado a Jesus de fato e de verdade. O que eu, Gerson e você e o que estão pelas redes sociais, o que nós temos feito com o que está nos acontecendo. Porque entenda, eu falava aqui na quarta-feira, se não me engano, não é sobre o que está acontecendo na sua vida, é sobre o que você faz com isso que está acontecendo na sua vida. Porque o que você faz com isso vai determinar o seu destino. Digam graças a Deus. O que você decide fazer? Com as perseguições que você tem sofrido, com as dores que você tem enfrentado, com as lutas que você tem passado, o que você tem feito com isso? Pensado que isso vai acabar com você ou pensado que isso vai te preparar para um novo tempo, para um novo nível, para uma nova etapa de vitória que Deus quer entregar na sua mão? Tudo depende de você, igreja. O que eu, Gerson, o que você, o que nós temos feito, não apenas com coisas negativas, não. Ei, aprenda isso, você bem rapidinho nessa explicação. Eu disse, não é sobre o que está acontecendo na sua vida, é sobre o que você decide fazer com aquilo, que vai determinar o seu destino. O que aconteceu é um pequeno percentual, perdão. O que aconteceu é um pequeno percentual. O que você vai fazer com aquilo é que é grandioso. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você ganhou uma bolada. Não é bolada de bola, não. Dinheiro. Quem quer ganhar muito dinheiro aqui? Diga eu. Vocês gostam de dinheiro, hein? Mas dinheiro é bom, não é verdade? Ou não é bom? Sim ou não, igreja? Tem crente que não tem dinheiro porque acha que dinheiro é do diabo. Você não quer, então você me dá, porque não é. O dinheiro só é ruim quando ele domina você. Dinheiro é bom ou não? Quem tem uma cama aqui para dormir? Você prefere dormir na cama ou no chão? Comprou dinheiro, comprou a cama com o quê? Com dinheiro. Quem comeu ontem? Foi bom? Foi. Foi ou não foi? Comprou com o quê? Com dinheiro. Então dinheiro não é ruim. Ruim é quando ele manda na sua vida. É ou não é? Quando você é servo dele. Mas vamos lá. Vamos supor, você ganhou muito dinheiro. Ganhou 10 milhões. Quem recebe? Ganhou 10 milhões, amém, igreja? Tá bom, 50 milhões. Olha aí. Você ganhou isso. Isso é só um pequeno percentual. O que você vai fazer com isso é que vai definir o seu futuro. Tem gente que já ganhou muito mais do que isso e ficou mais pobre ainda. Tem ou não tem? Tem. O que determina não é o que acontece na sua vida, é o que você faz com aquilo. Amém? Muitos olhavam para Jesus na cruz, meneavam a cabeça e pensavam o quê? Agora acabou. É ou não é verdade? Para Jesus estava só começando. Amém, igreja? Quantos não olham para você e pensam, está acabado? A pergunta é, como que você olha? O que outros estão dizendo, isso é o de menos, meu irmão. O
que você pensa a respeito de você que vai fazer diferença. O que você vai fazer com isso é que vai fazer diferença. Glória a Deus, igreja. Você entendeu sim ou não? Vamos lá. Outro ponto importante. Falando aqui do ladrão 1. Ladrão 1 porque primeiro a Bíblia fala que um estava fazendo o que com Jesus? Blasfemando, se achando o direito de pedir alguma coisa. Se isso é filho de Deus, tira a gente dessa aqui. E aí? Não reconhecia o seu erro, não reconhecia as suas falhas. Entenda uma coisa, pessoal. Eu e você, nós temos que entender que existem coisas que hoje estão acontecendo na nossa vida que são simplesmente colheitas de atitudes que nós tivemos. Tudo que a gente faz é uma semente. Tudo que a gente faz é uma plantação. O que você está plantando? O que você está plantando? Ontem eu conversava no carro isso com a minha esposa. O que nós temos semeado? O que nós temos plantado? Em algum momento você vai colher isso. Alguns aqui estão colhendo coisas muito ruins na sua vida. E são frutos de escolhas erradas que você fez há um tempo atrás. Mas Deus está te dando hoje a oportunidade de você fazer novas escolhas, ter novas decisões. E em breve começar a colher novos resultados. Se puder desligar, seria bom, hein? Por favor, só para não tirar minha atenção, por gentileza, se for possível. Me desculpa e agradeço. Você compreende isso, igreja? Esse cara é o ladrão, tá? Não reconheceu, não. Que estava ali porque tinha que estar, que tinha feito um monte de coisa errada. Então a gente tem que reconhecer, pessoal, que a vida é feita de escolhas. A vida é feita de quê, pessoal? Escolhas. Qual é a minha escolha? Qual é a sua escolha? O que eu e você estamos dispostos a escolher? Quais as decisões nós vamos tomar? Agora, o segundo ladrão 2, esse não. Esse ainda repreendeu o outro, chamou a atenção do outro, reconhecendo o quê? Nós merecemos estar aqui. Nós merecemos. Aprenda isso, meu amado, em nome de Jesus. Uma das maiores virtudes do ser humano não é ser perfeito, nem tentar ser perfeito, mas é ele olhar para aquele que é perfeito, que é Jesus, decidir andar com Jesus, que é perfeito, desejando sim a perfeição de Jesus nele, reconhecendo os seus erros, suas falhas e tendo a disposição de se consertar. Essa é uma das maiores virtudes do ser humano. Digam graças a Deus. Deu para entender assim ou não? Então, uma das maiores virtudes do ser humano não é ele ser perfeito, mas ele reconhecer os seus pecados, seus erros, suas falhas, olhar para Jesus, pedir perdão e estar disposto a mudar. Amém? Essa é uma das maiores virtudes do ser humano, que o homem pode ter ou apresentar diante de Deus. Quem somos nós? A gente costuma dizer, quem já vem aqui à igreja sabe, costumamos falar para você que está aqui pela primeira vez, e se você está, você é muito bem-vindo, em nome de Jesus. Quantos estão aqui hoje pela primeira vez aqui na igreja Transformando Vidas? Dê um aplauso pela vida dessas pessoas. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Ouçam aqui, nós não somos perfeitos, mas somos sinceros. Estamos olhando para aquele que é perfeito. Um dia seremos perfeitos como Ele, quando estivermos na glória com o Senhor. Amém, igreja? Enquanto aqui estivermos, estaremos sujeitos a falhas, a erros, porque somos humanos. Mas não falhas e erros porque queremos ter. Coisa que acontece às vezes, entende? E que você diz, poxa, não era para eu ter feito isso, tal. E você se arrepende, se conserta e segue em frente e não faz mais aquilo. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Então, aquele segundo ladrão, você vê, o cenário era o mesmo para os dois. Um à direita e outro à esquerda. Um agiu de uma forma, o outro agiu de outra. Por quê? Porque Deus respeita, diga, Deus respeita. Respeita o quê? As nossas escolhas. Deus respeita as nossas escolhas. A oportunidade foi para quem ali? Para os dois. Quem teve a oportunidade ali, igreja? Os dois. Quem abraçou? Só um. Todos aqui estamos.
A oportunidade é para quem? Para todos. Jesus na cruz liberou perdão para quem? Para todos. Quem de nós está disposto a abraçar? A nossa decisão aqui vai definir o nosso destino. Amém, igreja? O meu destino, o seu destino será traçado ou decidido pelas escolhas que nós fizermos aqui e agora. Bicho, mas o senhor não sabe tanta coisa errada que eu fiz até ontem. Meu amado, o que você fez ontem, deixou de fazer, já foi. Não tem como você mudar. Aliás, quem quer te prender ao passado é o diabo, porque passado não se muda. É ou não é verdade? Ele não quer que você viva o presente para que você não desenhe o seu futuro conforme a vontade de Deus. Compreende o que eu estou dizendo? Quem está compreendendo? Em nome de Jesus. É isso, então guarda isso no seu coração. A chance está sendo dada para mim e para você, para todos nós. E o que nós vamos fazer com essa chance que nós estamos tendo? 7º ponto aqui. Jesus nos ensina uma coisa muito, muito importante. Guarda isso, igreja. O que Jesus ensina aqui para mim e para você nesse episódio da cruz também, além de tudo isso que nós já vimos? Ouça isso. Nem toda voz merece a sua atenção. Diga assim, nem toda voz merece a minha atenção. Toda a igreja pode falar isso? Nem toda voz merece a minha atenção. É isso. Jesus deu atenção ao que valia a pena. Eu e você temos dado atenção ao que vale a pena ou ao que não vale a pena? Quantas pessoas estão perdendo tempo com aquilo que não vale a pena? E o que vale a pena não dá atenção. Entende o que eu estou dizendo, igreja? Perde tempo com o que estão falando, o que estão fazendo e tal. Está morrendo por dentro, cara. Está morrendo por dentro sem perceber. Porque está mais focado nisso do que nas coisas boas que Deus tem para fazer. E Ele quer fazer na sua vida. Eu estou pregando para você, para mim também, pessoal. Tinha um blasfemando. O que Jesus fez com esse? Qual foi o assunto de Jesus com esse? Nenhum, meu irmão. Nenhum. Agora, e o outro? Que reconheceu o erro. Que reconheceu o pecado. Que estava arrependido. Que pediu a Jesus, Senhor, lembra-te de mim no teu reino. O que Jesus falou para esse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que nós vamos ouvir, igreja? Ei. Seremos quem, igreja? Hoje aqui. Quem seremos? Eu e você, é sério? Aquele que Jesus não vai dar a mínima? Ou aquele que Jesus vai olhar e vai dizer, eu vou escrever o teu nome no livro da vida. Eu vou escrever teu nome lá. Você vai viver a eternidade comigo. Num lugar que não há dor, não há tristeza, não há demônio, não há sofrimento, não há problema. Um lugar de vida, gozo, paz, saúde, vida eterna para sempre. Ou faremos parte do outro grupo, que vai para um lugar onde a Bíblia diz que é lugar de choro e ranger de dentes para sempre. Sabe lá o que é isso? Você entende, igreja? Nem toda voz merece a sua atenção. Bicho, como discernir as vozes? É tanta gente falando e tal, como é que eu sei qual é de Deus e qual que não é? Só em rápidas palavras aqui, a voz que é de Deus sempre vai estar alinhada com a palavra dele. Amém, igreja? Se algum conselho que te deram, se alguma coisa que falaram para você, ou veio no seu coração e te trouxe até uma emoção muito boa, não estiver alinhado ao que a palavra de Deus diz, essa voz não é de Deus. É de qualquer pessoa, menos de Deus. Que você pode ouvir a voz do diabo, pode ouvir a voz de Deus, pode ouvir a voz de uma pessoa e a sua também. Há quem diga, ouça a voz do seu coração. Não, ouve não. Ouve não. Quando a Bíblia fala da voz do coração, é a voz da emoção, ela vai te enganar. As suas emoções passam e elas enganam. Entende o que eu estou dizendo? Quantas pessoas movidas pela emoção se arrebentaram. Eu escrevi um capítulo inteiro no meu livro sobre regular as emoções. Procure ler. Adquira ali no estande da igreja para você, presenteie alguém. Só para falar sobre regular as emoções. Porque quem não consegue controlar suas emoções, torna-se escravo delas. E até do mal também. Que é quando você está sob forte emoção que o mal se aproveita para lançar a voz dele, os pensamentos dele, a direção dele.
Mas está repreendido em nome de Jesus. A pergunta é o que eu e você vamos fazer com a oportunidade que Deus está dando a mim e a você hoje. A gente vê pessoas jogando fora a chance que Deus tem lhes dado. E hoje, eu e você temos a chance de consertar aquilo que nós podemos consertar diante de Deus, de realmente fazermos de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Hoje nós temos a chance de sairmos daqui, igreja, com o nome escrito aonde? No livro da vida. Você vê, o destino dos dois ladrões não foi o mesmo. O destino de um foi o inferno, o destino de outro foi a vida. Alguém diria assim, mas bispo Gerson, o cara morreu, pô. Ei, se existe uma coisa que todos nós sabemos que algum dia vai acontecer, é o quê? Que a gente vai morrer. Quem vai morrer aqui? Não, eu entendi. Você não levantou a mão que você falou, não, você é arrebatado. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Se Jesus voltar antes, a gente sobe. Amém, igreja? Não, posso ouvir um amém legal aí, igreja? Não, mas pera, eu tenho que falar primeiro. Se Jesus voltar antes da nossa morte, a gente sobe com ele. Amém? É isso, glória a Deus. Legal. Mas se não voltar logo, uma hora vai o quê? Vai morrer. Às vezes a pessoa pensa, eu estou com tal doença, vou morrer. Ei, quem não está com essa doença vai morrer também. Ou não? Você acha que não vai? Vai, ué. Uma hora morre. E não tem uma coisa assim que você diga, não, esse aqui vai primeiro, esse vai segundo. A gente acha que determinadas pessoas vão antes da gente. Sim ou não? Mas tem quantas pessoas que já achou e agora vai? Não, não é que você torceu para aquilo. Você pensou e agora a vovó vai. Já foi uns 3 antes dela já. E a vovó está lá. Tem família? Quem conheceu família assim? Sério? Olha aí. Todo mundo pensava. Vovó está indo, hein? Vovó ouvia, já falava. Estão torcendo para eu ir embora. Então, pessoal, se tem uma coisa que a gente sabe que uma hora vai acontecer, é a gente morrer. Mas a boa notícia é, ei, alegra o seu coração. Se você der a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que a morte, que é a ausência de Deus, ou morte eterna, sofrimento eterno, não vai fazer parte do seu ser, porque a vida eterna já vai estar dentro de você. Se você e eu morrermos hoje, meu amado, a próxima vez que você abrir os olhos já vai ser na glória com Jesus. Glória a Deus, igreja. E é isso, meu amado, que é o mais importante. Se você acredita, fique de pé, por favor, em nome de Jesus. E eu gostaria de fazer uma oração com você, nesse instante. Há aqui pessoas, nós vamos orar nesse momento, e se você quiser vir aqui diante do altar, declarar, reconhecer Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Se você quiser vir aqui diante do altar, entregar a sua vida para Jesus, se render a Ele de todo o seu coração, se consertar com Ele. De repente você diz, bispo, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu preciso me consertar com Ele. Ou quem sabe você estava afastado e precisa retornar aos braços de Jesus. Vem aqui diante do altar, se você é essa pessoa, nesse instante. Se você sente isso no seu coração. Os 2 ladrões tiveram a mesma chance. Um abraçou, o outro jogou fora. Se você ainda não tomou essa decisão, ou você precisa renovar essa decisão, não sei. Se você quiser, vem aqui diante do altar, em nome de Jesus, porque nunca sabemos. Deixa eu falar uma coisa para você aqui rapidinho. Olha bem para mim aqui, guarda isso no seu coração. Uma senhora me procurou um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Uns 2 anos atrás, mais ou menos. E ela disse assim, bispo Gerson, meu marido entrou aqui domingo comigo. Ele estava afastado de Jesus. Ele estava longe dos caminhos de Jesus. Ele estava se tornando uma pessoa horrível.
mas ele esteve aqui domingo comigo. E ela disse assim, eu fiquei muito feliz porque ele entregou a vida para Jesus. Foi lá diante do altar, entregou a vida para Jesus. E nós fomos para casa. E ele não parava de falar, amor, como eu estou feliz. Como eu estou feliz. Jesus me aceitou de volta, ele me abraçou. Amor, eu sinto a salvação dentro de mim. E ela disse assim, bispo, naquela noite meu marido morreu. Mas eu estou feliz, porque ele morreu salvo. Ela dizia, eu estou chorando, estou triste por causa da ausência dele. Mas foi Deus que trouxe ele aqui, pessoal. Era o último dia dele. O senhor está querendo dizer que é o meu último dia? Não, eu estou dando um exemplo para você, a gente nunca sabe. Hoje Deus está dando a mim e a você uma oportunidade. Se você percebe que essa oportunidade é para você, e que você não deve jogar lá fora, abrace, porque Jesus está aqui para te acolher, te receber, ou de volta, ou pela primeira vez, enfim. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Dê um aplauso pela vida dessas pessoas aqui. Em nome de Jesus.